Fala minha galera, SOS História, Professor Pedro Riciopo com mais um vídeo aqui no YouTube para vocês. E hoje, começando com um projeto maravilhoso, um novo quadro aqui do SOS História que nós vamos chamar de As Constituições. Vai ter uma playlist aqui no nosso canal no qual você vai poder ver todas as constituições de maneira mais aprofundada que existiram aqui no Brasil após a independência. Eu sei que muita gente me pediu isso, você provavelmente me pediu isso, então chegou o seu momento de assistir esse quadro maravilhoso sobre as constituições do Brasil. Mas antes de começar esse vídeo, produção, chama naquela vinheta, produção! Galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse momento é muito importante. Estamos numa meta de 1000 inscritos e precisamos da sua ajuda para espalhar o máximo de conhecimento possível e contamos com você. Ativa o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar entrando. Curte esse vídeo também e se você ainda não segue o SOS História, eu, professor Pedro Riciopo, nas redes sociais, siga-me, Instagram, TikTok, estamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso por lá. Se você quiser tirar print desse quadro aqui da primeira Constituição do Brasil, eu vou descer rapidinho aqui, como eu sempre faço, você tira o print, o quadro é teu e a gente começa essa aula maravilhosa, beleza, galera? 3, 2, 1, foi! A Constituição de 1824 é a primeira Constituição do Brasil. Brasil se torna independente em 1822 com Dom Pedro I. Em 1824 vai ser criado num tempo curto, um tempo recorde de 15 dias, uma Constituição formada por um Conselho de Estado, por membros ali do Conselho de Estado que eram próximos de Dom Pedro I. E em 15 dias vão elaborar essa nova Constituição, muito baseada no projeto da Constituição da Mandioca de 1823. E o grande fator que leva esse aceleramento ali para criar e para bolar essa nova Constituição era por conta desse projeto dali da Constituição de 1823 que queria de certa forma limitar os poderes do monarca Dom Pedro I. A Constituição de 1824, portanto, você já sabe que é a primeira Constituição da história do Brasil. E vem comigo, porque eu te garanto que essa aula vai ter muito conteúdo. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque vai valer a pena. Eu te garanto que você vai sair daqui sabendo tudo sobre a Constituição de 1824. É a primeira Constituição do Brasil, você já sabe, e além disso você precisa saber que ela é uma Constituição outorgada. O que seria isso, professor? Como ela foi feita num tempo recorde ali de 15 dias, muito por conta desse projeto que eu falei da Constituição da Mandioca, ela vai ser imposta. Ela não existe um consentimento da população, a população não está sabendo sobre a Constituição de 1800, não. Ela vai ser imposta à população por parte de Dom Pedro I e desse Conselho de Estado. Apesar de ter um caráter liberal, de se espelhar em modelos de constituições liberais, ela vai ter uma pegada bem centralizadora e a gente vai entender já o porquê. A monarquia seria, a forma de governo ali seria uma monarquia hereditária, passando, portanto, de pai para filho. No caso, se Dom Pedro I morresse ou quisesse abdicar do trono, como a gente sabe que vai acontecer, passaria para o seu filho. Inclusive, a Constituição de 1824 garantia, tinham 3 artigos na Constituição que determinavam se Dom Pedro, por um acaso, abdicasse do trono e seu sucessor não tivesse idade suficiente para assumir o trono, o Brasil seria governado por regências. E é o que acontece a partir de 1831, quando Dom Pedro I abdica. Então seria uma monarquia hereditária e constitucional, ou seja, supostamente, teoricamente, ele teria que governar ali aliado à Constituição. Você sabe que o catolicismo, com essa Constituição de 1824, se torna a religião oficial do Estado. Eu permito cultos religiosos privados, de outras religiões privados,
em suas casas e tudo mais, sem ostentar os símbolos dessas respectivas religiões. Os símbolos que podem ser ostentados são os símbolos do catolicismo. E essa implementação, essa imposição do catolicismo como religião oficial do Estado vai desencadear um sincretismo religioso muito grande ali na história do Brasil, principalmente a partir de 1824. Então, eu coloco o catolicismo como religião oficial do Estado, permitindo com que outros cultos no seu ali internamente aconteçam sem ostentar os símbolos dessas outras religiões, e a igreja ela fica submetida, ela fica submissa ao Estado. O imperador, inclusive, poderia nomear bispos para cargos eclesiásticos, né? E essa nomeação, essa escolha dos bispos de cargos eclesiásticos, ali, de clérigos da igreja, era chamada de padroado. O padroado, portanto, era a possibilidade do imperador Dom Pedro I nomear figuras religiosas que passam, inclusive, a se equiparar a funcionários públicos por serem nomeadas pelo imperador Dom Pedro I. E como era a eleição da Constituição de 1824? Professor, eu lembro muito de outras eleições, mas a de 1824 eu não lembro ao certo. Gente, a eleição ela era indireta. Presta muita atenção nisso que está acontecendo aqui. O que quer dizer que ela era indireta? O que quer dizer que ela é indireta? Ué, professor, mas vem cá, eles votavam no imperador? Não, o imperador se mantinha ali no poder, inclusive era isento de qualquer tipo de punição e tudo mais, não respondia a nada. Então o imperador não era atingido. Então eles votavam em quem? Primeiro, eu tinha as eleições primárias, que aí qualquer pessoa com algumas limitações que a gente já vai falar, elas votariam num corpo eleitoral. Então, a eleição indireta, eu tenho uma eleição, as eleições primárias, que votariam num corpo eleitoral. Os eleitores de fato. Esses eleitores elegeriam o legislativo. Quem é o legislativo? Os senadores e os deputados. Então, percebe o que está acontecendo? Eu tenho eleições indiretas, né? Porque a partir da formação de uma eleição primária, eu constituo um corpo eleitoral de eleitores e esses eleitores votariam aí sim nos senadores e nos deputados. Beleza? Esses senadores e deputados, eles vão ter atribuições diferentes, vão ter uma estruturação diferente. Por quê? Porque os senadores, eles eram vitalícios. Eles eram eleitos e eram eleitos de maneira vitalícia. Nunca mais sairiam do cargo. Então, por isso que você sempre ouve falar, fim do Senado vitalício, perfeito, porque eu tenho senadores que ficariam para sempre nesse cargo. Cada província eu teria 3 senadores e cabia ao imperador Dom Pedro I escolher o senador de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu gosto. Ele poderia, portanto, nomear os membros do Senado vitalício. Os deputados ficavam no poder 4 anos, tinha uma duração de 4 anos. E aí eles eram eleitos pelo maior número de votos. Ou seja, os deputados seriam eleitos durante 4 anos e seriam escolhidos de acordo com o maior número de votos. Quem mais tivesse voto seria escolhido como deputado. E aí eu falei para você que o voto, né, a eleição ela era indireta e o voto ele era censitário. E muitas das vezes você ouve esse termo censitário e você se questiona, eu não sei o que é, e você fica com dúvida, fica com medo de perguntar, e aqui eu te respondo. Voto censitário é voto de acordo com a renda. Beleza, galera? Então, voto censitário, voto de acordo com a renda. Ou seja, quem poderia votar? Pessoas que tivessem acima dos 25 anos, né, que fossem livres, que não fossem escravos. Os escravos não poderiam votar. Pessoas que não fossem criminosas, beleza? Poderiam votar também. E aí eu tenho a eleição. De acordo com cada parte da eleição, eu tenho um grupo de pessoas podendo votar. Por exemplo, nas eleições primárias, todo mundo que tivesse uma renda anual de 100 mil réis poderia votar. No corpo eleitoral, só poderia fazer parte do corpo eleitoral se você tivesse uma renda de 200 mil réis anuais. Beleza? Então, como eu coloco 100 mil réis aqui anuais, grande parte da sociedade,
que fosse homem poderia votar. Apesar de eu não ter uma restrição explícita para as mulheres, aqui eu coloco só os homens como parte votante, né, como eleitores ativos. E no legislativo, nos senadores e deputados, para eu ser eleito como um senador e como deputado, como senador eu precisava ter uma renda anual de R$800 mil. E como deputado, uma renda anual de R$400 mil. Beleza, galera? Só que o grande trunfo aí dessa Constituição de 1824, o que vai diferenciar, além da formação do Conselho de Estado, que já havia sido formado, né, que inclusive vai elaborar a Constituição, é a criação do poder moderador. E com certeza você já ouviu falar do poder moderador. É também chamado de quarto poder. Eu teria o executivo, legislativo e o judiciário. Eu teria o poder moderador controlando esses três poderes. Então, essa ideia política de poder moderador é uma ideia proveniente de um teórico chamado Benjamin Constant, que vai escrever um livro chamado Curso de Política Constitucional. E aí, nesse livro, ele vai expor essa ideia de um quarto poder. O poder que, na teoria, harmonizaria os outros três poderes. Só que, na verdade, esse poder moderador, na prática, ele vai reforçar o autoritarismo de Dom Pedro I. O poder moderador, ele vai se transformar numa ferramenta de poder para Dom Pedro I, para que ele mostrasse ali e pudesse expor o seu caráter de monarca absolutista, podendo nomear os presidentes ali das províncias, podendo nomear os membros do Senado vitalício, os membros do Conselho de Estado. Então, na prática, esse poder moderador, que era o quarto poder, vai dar muito mais poder para Dom Pedro I, mostrando que existiam diferenciações entre esse projeto de Constituição, que é a Constituição de 1824, e aquele projeto de 1823, que queria limitar o poder do imperador. O poder moderador, portanto, não limitava o poder do imperador Dom Pedro I. Na verdade, reforçava cada vez mais a política centralizadora, concentrando o poder nas mãos desse imperador. E a escravidão, professor? Talvez você esteja se questionando. A escravidão não vai ser discutida nessa carta constitucional. Na verdade, a escravidão continua fazendo parte da sociedade imperial ali no primeiro reinado, sem nenhuma tentativa de incluir esses escravos na sociedade, que continuam sendo considerados como mercadorias. Galera, se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, siga a gente nas nossas redes sociais e tamo junto. Vou descendo aqui, valeu, um abraço!